Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal foi feito, para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, numa linguagem mais simples, acessível para a maioria das pessoas. E também criamos esse canal para ajudar as entidades assistenciais que muito precisam da nossa ajuda, Hoje eu dedico o vídeo para o lar Três Irmãs. Ajude você também. E ajude o nosso canal, Clique no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo, tá? Com seus amigos e inscreva-se. Isso é muito importante para o nosso trabalho aqui. A pedido de muitas pessoas, nós vamos estar sorteando o livro A Nossa Conquista de 10.000 inscritos no canal. A gente vai sortear esse livro aqui, Cultivo Moderno de Orquídeas Cattleya e seus híbridos. Para que vocês possam concorrer, vocês têm que estar inscrito nesse canal e responder a seguinte pergunta: quantas orquídeas você tem na sua casa? Responda aqui pelo YouTube, não é pelo Instagram, nem pelo Facebook. Pode encaminhar quantas vocês quiserem, tá certo? Isso vai contar, tá? No sorteio, tá certo? Então, boa sorte e obrigado a todos, pela confiança, A gente tá passando informações aqui de vez em quando bem delicadas, mas tentando passar numa linguagem bem simples, ok? Inscreva-se e boa sorte! Hoje eu vou falar de uma outra metodologia para a aferição, tá? Para a gente medir a salinidade do substrato. Ela é conhecida como metodologia do lixiviado ou pull-through, tá? Fique até o final do vídeo que você vai entender a vantagem dessa metodologia e como fazer uma leitura correta, tá? Por esse sistema. Vocês viram, É muito simples essa metodologia. A grande maioria dos produtores profissionais do mundo inteiro já utilizam esse sistema, ok? Tem que ficar muito claro que esse sistema é um sistema que vai dar uma outra leitura comparada à leitura de 2 para 1, sistema 2 para 1, que a gente já gravou aqui. Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Para vocês não confundirem isso. Vale a pena vocês estudarem um pouquinho mais sobre isso, Ler um pouquinho mais sobre isso para vocês não fazerem comparação com outras leituras. Sistema, diferenciado. Existe 2 para 1, existe 1 para 1, existe 5 para 1, que é o que faz a leitura pelo Ministério da Agricultura do substrato, que é completamente diferente dessas que a gente está apresentando, tá? Então são alternativas que existem, tá? Para que vocês possam fazer o comparativo correto, tá certo? Senão você vai ter, na verdade, leituras completamente diferenciadas. Como eu já falei no outro vídeo, o substrato ideal, o mais técnico, é o substrato que tenha, tá, a leitura muito próximo do zero, ok? Então seria, no caso do milisiemens, seria 0 milisiemens, É lógico que isso na prática é quase impossível, A grande maioria do substrato que eu tenho trabalhado é de 0,8 a 1,2 milisiemens, tá? Algumas vêm com 0,5, mas aí você já tem que ficar em alerta. E por isso que é bom sempre a gente fazer essas aferições para a gente não ter surpresas com relação, tá? Nesse ponto, nesse aspecto aqui da salinidade, ok? Então é muito importante que todos façam, ou peçam para que o pessoal faça a análise da salinidade do substrato. Hoje vamos fazer a leitura do substrato, mas com a planta em cultivo, tá? É um sistema moderno de leitura, pode ser um pouquinho técnico, mas vocês vão entender bem, tá? Como é que se faz esse tipo de leitura, tá?
No outro vídeo a gente fez a leitura, tá, somente do substrato, ok? Se eu quisesse fazer com esse substrato, né, a leitura desse substrato, naquela metodologia, eu teria que tirar a planta sofrer um estresse, né? Então existe uma leitura moderna chamado lixiviado, sistema lixiviado ou sistema Pultruff, tá? Que a gente faz com as plantas, né, sem danificar, sem tirar as plantas, sem danificar o sistema radicular, ok? É um sistema alternativo que todo mundo está fazendo hoje, né? Todos os produtores fazem, porque é um sistema extremamente simples, tá, de se fazer, ok? Eu vou apresentar para vocês como é que se faz isso, tá? Então, primeiro eu vou, tá, pegar o vaso na qual eu quero fazer a análise de salinidade, ok? Eu vou deixar aqui, tá, em cima dessa bandeja e faço a rega para que esse substrato nessa situação consiga pegar o máximo, tá, da capacidade de rega, de água, né, nesse sistema. Então aqui a gente vai fazendo a rega com água que eu uso para a rega, tá? Não é a água destilada, tá certo? Então aqui vocês podem perceber que já está vazando a água pelo fundo, né? Ok? E aqui eu deixo, tá? Eu espero que toda a água desse vaso, tá, ela drene. Somente depois de drenar é que a gente vai fazer exatamente o trabalho, tá, da leitura desse substrato, ok? Então vamos aguardar um pouquinho, tá, para que toda a água, tá, que eu coloquei aqui no vaso ela drene, para depois a gente fazer a coleta da água, ok, do substrato, tá, com a planta aqui, ok? Então vamos aguardar aqui uns 10 minutos, a gente já volta. Eu esperei uns 10 minutos, tá? A água, o excedente da água do vaso já saiu, ok? Então ela não tá mais pingando, ok? Então agora eu vou pegar 50 ml de água para fazer o que, né? Eu vou colocar aqui na planta, ela vai empurrar a água que está aqui no substrato e essa água vai ser coletada nesse pratinho embaixo, né? E é com essa água que ela for drenar que a gente vai fazer a leitura, tá certo? Então vamos colocar 50 ml de água, tá, aqui no substrato. Vou colocar aqui a 50 ml de água, pronto. Eu já coletei, eu já acabei de colocar água, né? E vocês podem perceber que tá 50 ml, exatamente 50 ml de água vão ser drenados embaixo do vaso. Vocês estão entendendo? Deixo ela respingar as últimas gotas e vamos fazer exatamente a leitura dessa água, ok, pessoal? Tudo bem? Então eu acho que já consegui a maior parte da água, né? Eu vou deixar aqui do lado e vou fazer exatamente a coleta dessa água aqui nesse vasilhame, tá? Então a gente vai fazer essa coleta, ok? E essa água é o que a gente vai fazer a análise, tá, da salinidade, ok? Então eu vou colocar o condutivímetro nessa água, ok? Ela tá dando mais ou menos em torno de 99 ppm, tá certo? Então bem interessante, né? O substrato já tá com nível bem interessante de salinidade, ok? Esse valor a gente divide por 500 e a gente vai ter, tá, o valor em milisiemens, tá? Que é o que mais o pessoal conhece, tá? Esse é o sistema, na verdade, de coleta de dados, principalmente de salinidade desse substrato, dessa forma de lixiviado, ou seja, sistema Pultruff, tá? Que é um sistema que todos os produtores estão utilizando, ok? É um sistema simples, né? E fácil, tá? E sem necessidade de destruir o vaso, né? Principalmente danificar as raízes, você retirando o substrato e acabar, digamos assim,
danificando raízes, né? Então é um sistema simples, tá? Conhecido como sistema lixiviado, ok? Se vocês tiveram dúvida, por favor, encaminhe suas perguntas, sugestões para a gente, ok? Bom, como no começo do vídeo, eu vou comentar sobre índices de salinidades, né? De substratos que mais a gente tem utilizado no dia a dia, ok? Quando esses índices são maiores, né, a gente tem que fazer um tratamento para que ela chegue num índice tolerável, digamos assim, para a maioria das plantas. Com relação à salinidade, né, quanto menor o índice, né, do substrato, melhor. Por quê? Porque a gente vai fazer adubação, né? Todos os adubos são sais e elas vão salinizar. Então, não é a função do substrato oferecer nutriente e aumentar com isso a salinidade. Por isso que a gente sempre fala, substratos técnicos, ela tem que ter baixa salinidade. No que eu tenho visto no dia a dia, né, os nossos substratos variam aí de 0,8 a 1,2, 1,5 milisiemens. Mas o que é mais comum é a salinidade lida na forma de milisiemens, por isso que eu estou comentando aqui. O ideal seria índices de 0,8, 1,2, tá? Em alguns casos até 1,5. Quanto menor a salinidade, melhor para se trabalhar, tá? Você vai também ter uma amplitude para você errar na dosagem de adubação, ok? Então, quanto menor, melhor. Vocês viram, né? É um videozinho bem prático, bem direcionado para a salinidade do substrato. Se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza, encaminhe as suas perguntas e as suas sugestões. Eu já tenho um livro publicado sobre substrato, mas essa se esgotou rapidamente e nós estamos preparando outra edição desse livro para ajudar principalmente as pessoas que têm uma quantidade maior de plantas, né? Todo mundo também me pergunta se há necessidade de comprar o condutivímetro, né? Esse aparelho que eu mostrei no vídeo. Para quem tem muitas plantas e trabalha, tá, com essas plantas, eu acho sim interessante você ter esse equipamento, tá certo? E não se esqueça, né? Se inscreva também no sorteio do livro. Boa sorte! Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível, tá? E aqui eu vou apresentar para você uma parte desse capítulo que é a parte de pragas e doenças. Inclusive eu falo aqui sobre o fungos gnats e muitos outros problemas como doenças e pragas. E ajude o nosso canal. Esse trabalho tem o intuito de passar informações, tá, para todo mundo, ok? O cultivo de plantas em vasos não é difícil, todo mundo consegue cultivar plantas em vasos na sua casa, no seu apartamento. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.